Oi, voltei. Tenta fazer umas É perguntinhas. porque no começo ele tava me ouvindo. Ele fala pro caramba. Voltei, galera. Tô chamando só ele de volta. Apareceu aí? Oi, Alex, tudo bem? Tô chamando o João Vicente aqui de novo. Peraí. Ah, deixa eu... Alô? Oi, voltou. Tá Agora me ouvindo sim. agora? Tô ouvindo perfeito. Ah, então Mas tô então, aqui. É sempre uma aula de história, né? E uma história que isso todo brasileiro ele deveria saber, já nascer sabendo, para que não acontecesse o que está acontecendo agora, né? Então, a minha família é muito assim, nós conversamos muito sobre política, sobre história, então isso a gente tem de berço, fora escola também. Tem muitas coisas que não ensinam lá. Então, acho que é importante o brasileiro ele saber da história do teu país para que não caia de novo na armadilha que aconteceu de 64. Você acabou citando duas coisas que eu ia te perguntar. Você acha, João Vicente, que hoje, se essa forma de eleição, se fosse separado de novo o vice do presidente do vice, será que esse formato ele daria certo hoje ou não? Seria fora de cogitação? não, eu acho que seria uma boa opção. Eu acho que é porque compensaria. Nós não teríamos, ou compensaria ou não, mas eu acho que o vice tem um papel fundamental nisso aí, que o povo tem direito a saber. Nós vimos aí, por exemplo, essa que houve realmente uma conspiração, por exemplo, do Temer contra Dilma, né? Dentro do. Se ele fosse do outro partido, nós entenderíamos. Agora, como conspirador, ficou muito mal para ele. Agora, o que eu acho o seguinte, que a Constituição de 46, quando determinava que o vice era separado, dava legitimidade ao vice. Porque, veja só, é, a candidatura da Dilma, quando ela veio candidata em 2000 e o Lula ficou Foi dois, 2014. 2014. Foi praticamente imposto, né, pelo PMDB o Temer. Nós estamos vendo agora que ele não tinha compactuava com a Dilma. Agora, eu acho que tendo dois candidatos separados, isso obriga mais ao exercício da democracia. Por quê? Porque o vice-presidente tem a força do voto, não tem a força do pendurucalho. Ou seja, então, evidentemente que ele tem uma participação maior. Veja só, a composição, por exemplo, da eleição de 55, entre Juscelino na frente, que deu Juscelino para presidente e Jango para vice, com a carta de Vargas dos trabalhadores na mão, o diálogo foi muito maior, porque o Juscelino respeitava Jango pelos votos que o Jango tinha na área dos trabalhadores, na área que ele não tinha. Ele tinha mais o empresariado nacional. Então, foi uma conjunção que trouxe ao Brasil
o desenvolvimento, a paz, a harmonia, o diálogo. Cada ação do Juscelino tinha que ser conversada com o vice, que tinha feito mais voto que ele, quer dizer, que participou do governo com muito mais efetividade, trouxe um governo muito mais diálogo entre as classes. Juscelino, por exemplo, jamais faria uma medida como essa que nós vimos aí de reforma trabalhista, retirando direitos da CLT, porque ele tinha sido eleito com Jango em nome dos trabalhadores. Então, eu acho que a solução que tinha na Constituição de 46, ela era, sem dúvida, positiva para a democracia brasileira. Seria bem melhor, eu acredito nisso também. Outra coisa, João Vicente, naquela época, você tinha 7 anos, né, em 64, mas com o passar do tempo, acreditava-se que ia durar tanto tempo assim o golpe militar, a ditadura militar, 21 anos, muito tempo, né? Até porque o que aconteceu, né? O Jango, né, seu pai, ele não conseguia, ele foi vetado a todo momento. Como você disse, né, no primeiro bloco, os opositores e até alguns que Jango que acreditou que eram amigos, foi a favor do golpe porque achou que em 65 ia ter eleição. Mas acreditava-se que ia durar tanto tempo assim, 21 anos de ditadura? Ou não, achou Olha, que ia ser alguma coisa mais breve? olha, no começo, quando houve o golpe em 64, e que havia a possibilidade da eleição em 65, no começo se pensou que era uma das tantas quarteladas, né, que o Brasil já tinha tido, pacificava aqui, nova eleição, voltava à normalidade. Mas depois que o Juscelino, por exemplo, o próprio Ulisses votaram no Castelo e o Castelo caça dos mandatos caçou Juscelino, caçou Juscelino, caçou vários políticos brasileiros, inclusive o próprio Lacerda se deu conta disso, que era o artífice do golpe, se deu conta e foi ao exílio lá. Ele e Juscelino foram ao exílio para tentar a frente ampla. Quer dizer, o único que não tinha sido caçado ainda era o Lacerda, Jango caçado, Juscelino caçado. Bom, nós divergimos muito tempo, o Jango disse a Lacerda, né? Mas o Brasil está primeiro. Vamos, então, tentar unir as forças, derrubar a ditadura, depois a gente senta e vamos acertar as nossas diferenças. Agora, o que acontece? Caçaram, veio o ato institucional número 5, caçaram o Lacerda, e aí veio o ato institucional número 5, foi aquele desastre, tortura, morte, perseguições, cassações, desaparecimentos de pessoas físicas sob a tutela do Estado, ou seja, o Estado prendia e desaparecia com as pessoas, estando elas presas sob a tutela do Estado. E uma das coisas da instabilidade que depois de tantos anos nós conseguimos na Constituição de 88, foi isso que está acontecendo hoje, foi porque nós não punimos os torturadores e não punimos aqueles que fizeram as atrocidades dentro do golpe. Então, está aí o que aconteceu. Não é? As polícias militares se acham completamente intocáveis, não é? Crianças morrem nas comunidades com bala perdida, com procedimentos ainda militares. Quer dizer, esse foi o grande erro que nós cometemos, de não ter punido na lei de anistia aqueles que torturaram. Até porque tortura, desaparecimento e sequestro são crimes contra a humanidade. E esses crimes são imprescritíveis. E nós fizemos uma anistia, anistiando crime com imprescritibilidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós devemos repensar no Brasil. Nós tivemos aí a comissão Verdade, né? nacional
Mas ela também não foi a Dilma que implantou, né? Mas ela também não propõe na sua conclusão a revisão da lei da anistia. Eu acho que isso é uma das principais coisas que o povo brasileiro deve cobrar do novo presidente da República, seja quem for. Vamos punir quem torturou, crime de tortura é crime contra a humanidade, não é? Então, nós temos que rever isso. São várias questões que nós temos pela frente. Eu acho que o Brasil vive hoje um clima de instabilidade muito grande, não é? Lamentavelmente, nós temos um psicopata na condução do governo brasileiro e sem nenhuma humanidade, né? Você não viu o Bolsonaro visitar um hospital durante a pandemia? Você não, ele não tem empatia com ninguém, não é? Ele chega ao ponto de dizer: vamos parar de falar de falta de feijão e vamos comprar fuzil. Não, nós estamos voltando à Idade Média, né? Então, nós temos que ter a consciência de que nós devemos esperar do Brasil e do novo presidente que surgir, olhar por todos nós, ou seja, tem que ter a compostura, tem que ter a investidura do cargo, né? De saber que ele vai ser presidente de um país que vai receber destroçado. Então, realmente, eu acho que, seja quem for, o povo brasileiro tem que exigir, né, o Brasil de volta a quem ele realmente pertence. Não aqueles que tenham mais, que têm banco, que têm as benesses do Estado. O Brasil é de todos e não daqueles pragmáticos que sempre querem do Estado os benefícios e as benevolências. Isso seria de todos. Eu ia fazer essa, já respondeu uma das perguntas dentro disso. Mas uma das perguntas aqui, até deixei anotado para eu não esquecer, que é tanta. Poderia durar 10 horas, como você havia dito. Você acha, João Vicente, na sua opinião, que existe algum risco de uma nova ruptura da democracia? Olha, eu acho o seguinte: nós vimos esse 7 de setembro aí, houve uma tentativa. Eu acho que o Bolsonaro deu um tiro no pé, tá? Porque um presidente da República que faz um discurso, tanto em São Paulo quanto aqui em Brasília, um discurso chamando um ministro da corte de. Chamou de tudo, né? Chamou de. Hoje mesmo diz que mandou um jato para o Temer vir Foi. a Brasília para ver se pacificava. Mas não existe mais pacificação. Uma hora, nós já conhecemos o que é isso. Ele está desesperado, na minha impressão, porque as Forças Armadas estão desmoralizadas, não todas as Forças Armadas, mas aqueles que vieram para o governo, não é? Aqueles militares que vieram para o governo, a, a posição do ministro da Defesa na Câmara de Deputados foi desprezível. Eu acho que as Forças Armadas não embarcam mais. Agora, nós temos a eleição o ano que vem. Ele está vendo que está desmoronando, está em ladeira abaixo. Hoje o Bolsonaro, eu acho que não tem 20% desses fanáticos. Agora, é um risco sempre, porque nós podemos ter, se ele perder as eleições, ele sabe que vai preso por tudo que ele fez. Não é? Ele está envolvido em essas rachadinhas do Flávio, do 01, do 02, do 03, agora o 04 também está nessa. Isso tudo não é deles, não. Isso aí já vem desde a época do Bolsonaro, quando era vereador na Câmara do Rio de Janeiro.
E não é só isso. Tem coisas aí que aquele carro que saiu do condomínio dele para matar a Marielle, aquilo ali tem que ser esclarecido. Tem Sim, muita coisa aí. Essa ligação dele para o ministro da Índia dar preferência para aquela vacina indiana, aonde só tinha picareta dentro da compra de 1,3 bilhão de reais. Quer dizer, ele sabe que ele tem o rabo preso. E tendo o rabo preso, ele perdendo a eleição, ele vai terminar processado como deve ser, se for provado. Agora, deve ser. ele brigar com um ministro, juntar, fazer do 7 de setembro, que é uma data pública de nacionalidade brasileira, fazer um escudo em defesa do fascismo, da quebra institucional, fazer um discurso contra as instituições brasileiras, contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal, é uma avacalhação. Não é? Eu acho que ele está perdido. Agora, não sei se esse risco, né? Você veja só que essas milícias dele, porque ele tem essa, essa pró-milícia, né? Ele condecorou quantos milicianos aí? Tudo delinquente, né? Que agem à margem da lei. Então, sempre há um risco, né? Os clubes de tiros aumentaram em 300% no Brasil, com 300, 400 sócios e cada sócio com 60 armas. Eu não sei aonde isso vai parar. Quer dizer, mas eu acho que a baixada de tupete que ele deu hoje, né? Pedindo quase que desculpas, é um canalha, pô. Faz tudo isso e depois vem pedir desculpa, ninguém mais acredita nisso. Então, eu acho que nós devemos ter a tranquilidade, não devemos nos dividir, eu acho importante isso, devemos unir as forças democráticas. O PSDB foi proposição, não é? O próprio Kassab hoje está discutindo dentro do partido se fica independente, se não vai para a oposição. Vai chegar o momento que nós temos que tomar uma atitude. Que tem 132 pedidos de impeachment. Alguma hora esse Lira vai ter que tomar uma posição, né? Ou ele diz que não vai tomar, ou ele está completamente desmoralizado, porque a crise está sendo de tal forma aprofundada, né? É crise hídrica, é crise sanitária, é crise do ecossistema, é crise econômica, é inflação na porta, é gasolina a R$ 7, é botijão de gás a 100 reais. As pessoas não têm mais o que comer, como diz o Lula, estão na fila do osso. Tá do osso. E esse cara faz um discurso defendendo o fascismo e agora pede desculpas à nação, que foi no calor do momento. Ah, pelo amor de Deus, assuma a, a, a liturgia do cargo, não tem nenhuma. Então, dele nós não esperamos mais nada. Nem sequer essa desculpa aí é como diz lá no Rio Grande do Sul, é história para boi dormir. Ele vai continuar tentando para não ir preso. Essa é a minha posição. Mas nós devemos nos unir e unir todas as forças democráticas, não somente a esquerda. Se o PSDB vem para a linha democrática, para uma frente ampla, que venha. Se o Kassab quiser vir, que venha. Enfim, nós temos aí que juntar, primeiramente, o antifascismo contra isso que se instalou no Brasil. É um inimigo maior, né, para derrubar, né, João Vicente? Depois a gente E vê nós como. avisamos, né? Nós avisamos a todo momento. Nós avisamos. Eu confesso que eu chorei quando eu vi ele ganhar. Eu achei que. Eu falei, é loucura. Não é possível, é um pesadelo. É uma coisa horrível aquele cara ganhando. Eu não imaginava. Mas avisamos, mas agora tem um inimigo maior para derrubar. Acredito nisso. João Vicente, o Alex está me perguntando, e tem uma outra pessoa aqui também. Você foi candidato em 2018. Você
pensa em ser candidato agora, também em 2022? Não, Natália, 2018, eu acho que eu já cumpri essa missão. Tenho muito orgulho, apesar de que nós ficamos na última posição dos 13 candidatos, mas eu tenho muito orgulho de ter sido candidato do 8, do MR8. Nós entramos numa candidatura que dos 5.700 e poucos municípios nós só tínhamos um vereador, né? Mas o nosso programa e a nossa posição foi de destaque em todas as áreas. Hoje, o Nacional Desenvolvimentismo e o próprio PCdoB, nós fizemos vários seminários a esse respeito, e muita coisa de nosso programa está sendo revisto para um novo governo. Então, eu não tenho nenhuma aspiração nesse momento. A nossa aspiração nesse momento é unir as candidaturas e trabalhar para tirar o Brasil desse sufoco todo que nós estamos. Eu já cumpri essa missão, acho que cumpri dignamente e tenho orgulho de ter sido um dos poucos candidatos defendendo um movimento revolucionário que lutou contra a ditadura. Sim, é de grande valia, né? Precisamos de mais pessoas como você, João Vicente. Precisamos Obrigado, muito. Estamos num obrigado. desespero, assim, e é horrível ver tudo isso que está acontecendo, é de fato um pesadelo. Mas eu acredito que, num todo, a gente tem que absorver o que é de bom, né? Como nós havíamos conversado lá no começo, vem esse movimento, né? Essa militância de todos os lados, É e vê que verdade. chegou no limite, o nosso país chegou num grau em que nós nunca fomos vistos dessa forma, né? Sempre foi um país de união religiosa, de tudo, e olha o nível em que nós chegamos. É uma coisa horrível, né? Um pesadelo, mas esse tiro no pé que ele deu no dia 7, ele só está afundando, e eu É acredito que quando verdade. ele sair de lá, ele tem que ser julgado em Haia. É o mínimo que deve ser feito. É o mínimo. João Mas, Vicente, eu vou te pedir só um instantinho, que meu irmão tá doido para te dar um oi aqui, fazer uma tá, pergunta. É só uma aba aqui que eu vou abrir um espacinho. É bem breve, tá? Obrigada, João Vicente. Só um instante, eu já volto aqui. Só um momento. é, É aqui. João Vicente, prazer imensurável ter a oportunidade de estar falando prazer, com você, né? Filho de um dos tudo maiores bem? presidentes que o Brasil já pode ter, né? Tão Ô, incompreendido, né? João Vicente, você não vai se lembrar, mas eu lembro que certa feita eu vi ali em frente ao Mackenzie, no em São pátio, no Paulo, pátio de alimentação, a praça de alimentação. Você estava almoçando, né? E eu estava almoçando com um colega meu, eu trabalhava naquelas imediações, eu falei, nossa, é o filho do João Vicente, do João Goulart, né? O colega meu perguntando, né, para você ver o grau de despolitização da sociedade, né? Quem que foi o João Goulart? Eu falei, rapaz, precisa fazer uma releitura, precisa estudar a história. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, João Goulart, João Vicente, é de caráter eminentemente da questão do Projeto Nacional de Desenvolvimento. O nosso país, é saber você que todos os presidentes que tentaram minimamente industrializar esse país sofreram algum tipo de golpe. O Getúlio Vargas ele sofreu um golpe quando da industrialização do Brasil, CSN e tudo mais. Nós sabemos muito bem que urdido por forças internacionais, porque não é interessante, obviamente, o Brasil industrializar a América Latina, fazer frente ao centro do capital. O seu pai, né? Nós tivemos Celso Furtado, né? Foi o ministro da Economia do Jango, né? Hoje nós temos Paulo Guedes. A diferença é abismal, lamentável. O que acontece é o seguinte, a pergunta que eu quero fazer para você, ela diz respeito mesmo à questão da possibilidade de industrialização do nosso país. Toda vez que houve uma tentativa de industrializar o Brasil, nós fomos sabotados pelas nossas elites, que não têm caráter nacionalista, patriota, coisa nenhuma. É uma rapinagem de a curto prazo. Né? Eu acompanho
um economista, desenvolvimentista, muito importante, muito inteligente. Acho que você também já deve ter acompanhado alguns vídeos dele, que é o Paulo Gala. Ele trabalha com essa ideia da complexidade produtiva, né? O nosso país, nós temos um pessoal, o senso comum diz que nós temos um país rico, riquíssimo mesmo em termos naturais, mas uma estrutura produtiva muito pobre, né? Calcada no agronegócio e exportação de commodities, né? E um país de extensão continental tem um posicionamento estratégico muito interessante, principalmente na América Latina, não deveríamos ficar calcados nessa ideia das vantagens comparativas urdida pelos liberais, né? Ou seja, o celeiro do mundo. Tudo bem, podemos ser fortes no agronegócio, eu não prescindo disso, mas eu acho que a riqueza de um país tem que passar pela sua industrialização, que é onde que está, onde estão os melhores empregos, né? E eu leio o livro, por exemplo, do Ciro Gomes, ele trabalha com essa possibilidade também. A pergunta é, para fechar a questão, como nós poderíamos industrializar o Brasil se o setor produtivo, praticamente, ele inexiste? A Dilma, ela tentou fazer isso através do Plano Brasil Maior, fazendo um acordo com a Fiesp, por exemplo, junto com os sindicatos, e nós vimos o que deu, né? O senhor Paulo Scaff, eles nos traíram, né? E os empresários do setor produtivo praticamente inexistem, eles foram para o setor, eles financiarizaram, a economia está financiarizada, eles foram para o rentismo, para a especulação, né? E como que nós podemos fazer frente a essa lógica neoliberal? Essa é a grande questão que nós temos que atravessar mais do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um subproduto disso, porque podemos colocar Lula, colocarmos um Ciro Gomes, por exemplo, né, na presidência da República, mas você tem a força do neoliberalismo aí, que não tem projeto de desenvolvimento do país. E aí é uma situação difícil, esse verdadeiro embate que tem que ser colocado para a sociedade. O Bolsonaro, ele vai passar, né? O fascismo, ele vai passar, mas o neoliberalismo, ele veio para ficar, praticamente. Eu estou com 39 anos, eu vivo, né, nesse limbo, nessa atmosfera, né? Eu acho que é uma força difícil de ser combatida, dado o novo caráter do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Sem industrialização, nós não teremos condições de desenvolver o país. A China, ela conseguiu fazer isso, a Coreia do Sul passou por isso, eles vendiam cabelo nos anos 60, né? Eu acompanho os vídeos do Paulo Gala, teve livros muito interessantes a respeito disso. A China praticamente tinha uma economia nos anos 80, junto com a Coreia do Sul, que era 1/3 da nossa, e hoje nós temos uma economia que não faz frente nem à periferia da China. Essa é a questão que eu quero levantar para você. É possível nós industrializarmos o Brasil com uma elite tacanha, venal e extremamente rentista? Vou tentar responder, porque a colocação é muito ampla e nós já estamos aí no horário avançado, mas eu acho o seguinte, a Coreia nos anos 60 saiu de uma guerra liquidada, a Coreia do Sul. E a educação, quer dizer, na Coreia do Sul até hoje, um professor primário ganha mais que um ministro. Nós tivemos aqui a proposta de 1964, que não foi só os incapazes de Jango, né? Os incapazes de Jango é como tu citasses aí, que a ditadura chamava de incapazes de Jango, era Santiago Dantas, Celso Furtado, Paulo Freire para transformar a educação, enfim, tinha Raul Riff, Valdir Pires, era um grupo de jovens que queriam transformar o Brasil, né? Todos jovens, o Brasil vivia naquela época uma efervescência cultural grande, muito melhor que a Coreia, ou seja, se discutia política na esquina, na universidade, no centro público, nos hospitais. O Brasil tinha uma inspiração cultural, o Glauber, com o cinema novo, o teatro de arena, a música popular brasileira, era um país em ebulição cultural. Agora, a transformação econômica, é claro que viria do desenvolvimento do mercado interno. Hoje, por exemplo, para nós reindustrializar o Brasil, nós vamos ter muita dificuldade, porque o rentismo que tu falaste tomou conta da economia. Hoje, por exemplo, essas grandes lojas, pega aí Magalu, Havan, não sei o que mais,
Tu compra um pano, não são lojas de comércio, são instituições financeiras. Eu, outro dia, tive numa van que abriram aqui em Brasília e perguntei quanto é. Lá tu pode comprar uma toalha de rosto a R$ 12, financiada em 24 vezes. É isso 50, aí. agora o juro, tu vai terminar pagando R$ 30 daqui a 2 anos. Então, é um modelo de mercado, como tu disseste, de rentismo. Hoje só se sustenta isso. Por isso que nós temos que virar uma economia mais solidária, uma economia de bairro, e principalmente o seguinte: nós temos que acabar com essa dívida pública. O Getúlio fez isso lá atrás. O Getúlio chegou a certo ponto que ele não só fez auditoria, como Isso, ele deixou de pagar a dívida durante 4 anos. Ou seja, nós temos que fazer isso. É impossível o Brasil estar dos seus parcos recursos, nós estarmos subordinados às vontades da FEBRABAN. Não. Absurdo. Então, o que nós temos que fazer? Autorizar cartas de crédito, como tem nos Estados Unidos. Eles falam tanto dos Estados Unidos. Estados Unidos, em cada município, tem um banco municipal. Cada município tem um banco municipal para disputar, para girar a economia. Agora, na indústria, nós temos que fazer o quê? Que era um dos projetos do Pátria Livre, do MR8. Aumentar o salário mínimo, porque a nossa indústria hoje, no mercado internacional, ela está obsoleta. Nós dependemos de chips, de não sei o que mais. Então, nós temos que desenvolver o mercado interno. E o mercado interno só se desenvolve dando poder adquisitivo ao salário. Agora, nós temos que peitar. Esse novo governo tem que peitar a FEBRABAN, tem que peitar a dívida pública, tem que peitar a remessa de lucros para o exterior, tem que peitar esse tipo de economia rentista que não produz. Ele só vive de especulação e juros. Até essas grandes casas aí viraram isso. Elas não ganham no lucro da mercadoria, elas ganham no mercado futuro. Quando tu compra uma toalha de rosto por R$ 12, paga 30 no final. Ou seja, paga 50 centavos, a população acha que é uma grande coisa. Não é. Então, nós temos que peitar. Nós temos o nacional desenvolvimentismo para o novo nacional desenvolvimentismo tem que peitar esse tipo de realidade. E esse tipo de realidade passa por peitar a FEBRABAN, passa por peitar o rentismo, passa por peitar os especuladores. E esse tipo de negócio, essa Magalu quer comprar os Correios. Pode? Como é que você... É um setor estratégico. Então, eu acho o seguinte: esse novo governo tem que peitar de uma vez, não adianta ficar de lero-lero com só ter avanço social e, por outro lado, deixar os bancos ganharem o que ganhar. O governo Lula, em parte, foi isso. Eu defendo hoje que o Lula é uma opção de união, mas tem certos compromissos que não podem ser repetidos do primeiro governo. Temos que pensar em reestatização. Não estatizaram a Vale dizendo que a iniciativa privada era muito melhor e mais competitiva. Está aí o que aconteceu em Mariana, está aí o que aconteceu em Brumadinho. Agora, tem que peitar. Só se peita com decisão e voto. Por isso que eu acho que essa União Democrática tem que levar no primeiro turno. Tem que levar no primeiro. Ô, João, muito obrigado pela gentileza, pela elianeza. Minha irmã vai voltar aqui a fechar a questão. Muito obrigado, viu? Uma honra estar falando com você, viu? Tudo de bom. Para encerrar aqui, porque precisa descansar já. Não só isso, daqui a pouco não tem ninguém, tem jogo hoje do Brasil. É verdade, tem jogo do Brasil, né? O povo ainda não teve no domingo, né? Então hoje vai ter, né? Estou na ansiedade para assistir o jogo. João Vicente, eu só tenho que agradecer.
Quero te agradecer muito, muito essa participação. Foi uma honra para mim abrir esse novo canal aí e agradecer a todos os presentes que por aqui tiveram. E estamos à disposição aí. Grande abraço e muita fé no Brasil. Isso aí, muita fé no Brasil. Obrigada novamente. Agradeço a todos que estiveram aqui, né, online. Agradecer o Alex. E é isso. Vamos juntos, nós vamos conseguir. Abraço. Tchau, João Vicente. Tchau.